Bem, se por um lado a seleção brasileira decepcionou pela fraca atuação na Copa do Mundo, o Brasil como país sede foi elogiado por turistas, pela FIFA, e aqui em Porto Alegre não foi diferente, né? Nós que fomos também uma das cidades sede, a capital gaúcha estava bem preparada. O projeto Copa do Mundo criou toda uma infraestrutura da justiça para o evento aqui na capital. E sobre este assunto, nós vamos então conversar agora com o desembargador Tasso Calbi Soares de Labari, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, prazer em recebê-lo mais uma vez, desembargador Tasso, para falarmos da nossa Copa do Mundo. Obrigado por a oportunidade mais uma vez. E realmente, embora no campo não tivemos um bom desempenho, que frustrou, de certo modo, a população, na seara dos serviços, especialmente no âmbito do Poder Judiciário e na sede da Copa do Mundo em Porto Alegre, nós temos que a avaliação é extremamente positiva. Pois é, desembargador Tasso, porque no início da criação desse projeto Copa, o objetivo era justamente atender um possível aumento da demanda do judiciário aqui na capital. Houve esse aumento ou não? Não, em verdade, nós montamos a estrutura, como de resto com todos os outros segmentos do serviço público, com o propósito de prevenir eventual demanda excessiva. Mas, na realidade, em razão até de que a organização se houve a contento, não houve uma demanda excessiva, principalmente naqueles postos estratégicos que nós estabelecemos, como o aeroporto, como a infraestrutura do juizado do torcedor. Não houve uma demanda excessiva, estava dentro do normal, né, sem nenhuma necessidade de um aparato maior. Não houve procura muito excessiva, principalmente nesses serviços colocados à disposição especificamente para a Copa. Eu acho que o resultado positivo da Copa também aqui em Porto Alegre surpreendeu a todos, né, de uma maneira geral. Havia muitas dúvidas, né, quanto até da realização, de ser positivo ou não a vinda da Copa, de estarmos sediando, mas passado esse período, parece que a população brasileira, a população gaúcha, vive um momento diferenciado. A Copa foi um sucesso. Esperamos que nós podemos nos espelhar na organização da Copa. Eu tive a oportunidade de participar de um dos jogos aqui em Porto Alegre. O que se viu foi uma organização muito boa, muito eficiente, e quem sabe a gente possa copiar desse modelo, né, e dessa cultura que permeou esse ambiente durante a Copa, para que a nossa sociedade daqui para frente, então, imitando esse modelo, nós estejamos um ambiente mais tranquilo, mais calmo, próprio para o lazer e para a cultura esportiva. Certamente. Agora, o projeto Copa, ele visava atender não só as atividades, as demandas do estádio de futebol, que era o Beira-Rio, mas também nós tivemos a FanFest, o acampamento Farroupilha, e havia também a possibilidade de protestos, manifestações populares, que acabaram não acontecendo. Nossos dados estatísticos não revelam uma demanda excessiva, foi tudo dentro da normalidade, não tivemos maiores incidentes. Dentro do ambiente e da jurisdição, digamos assim, do juizado do torcedor, foram poucas demandas, em torno de 20 a 30 demandas que solicitaram ou necessitaram a intervenção da nossa estrutura do juizado que estava estabelecido, e também a nível do atendimento e do posto avançado que foi instalado no aeroporto, muito poucas. Aliás, nesse nós temos efetivamente judicializado, teve um caso, e o resto foram informações que foram prestadas em torno de 60, nem todas relativamente a questões judiciais, mas não judicializado mesmo foi inexpressivo
a nossa atuação. Agora, essas estruturas, elas devem se manter, vão ser desativadas? Qual a expectativa? Porque nós vamos ter grandes eventos, não é só futebol, né, que nós estamos falando aqui. Nós vamos ter uma Olimpíada daqui para frente, enfim, tem vários eventos sendo programados para o Brasil, e o Rio Grande do Sul também participa. Na realidade, nós temos recomendação do próprio CNJ, através da recomendação 45, que foi que determinou a instalação mais efetiva do juizado do torcedor e dos grandes eventos. Em função de que até então, e principalmente os episódios que houve no campeonato nacional, o campeonato brasileiro do ano passado, especialmente aquela tragédia no final do campeonato no estado do Paraná, essa recomendação veio para que fosse mais efetiva a implantação dos juizados. E em razão disso, se instalou, se deu, digamos assim, a iniciativa de formar essas estruturas, estabelecendo o juizado do torcedor, com uma formatação diferente do que até então vinha sendo realizado. Que, na realidade, o que estava sendo realizado é que se atendia em regime de plantão aqueles casos de menor potencial ofensivo que aconteciam dentro dos estádios, quando, na realidade, a recomendação veio para que fosse mais abrangente, que fosse casos cíveis, criminais e até fazendários do consumidor, que também fosse abrangidos por esse juizado do torcedor, dando uma implementação a todas aquelas situações previstas na Lei 10.671, que é o Estatuto do Servidor. E foi a partir dessa recomendação que nós adotamos essas estruturas, né? E estamos agora, o que nos resta é observar por um tempo, ver a demanda, ver a necessidade de manter, ou se não há necessidade de se manter toda a estrutura, minimizá-la no sentido de que a população ainda assim possa utilizar desse serviço. Tá certo. Bem, hoje aqueles torcedores que estão impedidos pela justiça, né, de ingressarem em estádios de futebol, têm os nomes constando num banco de dados e eles não entram mesmo, né? E essas informações, elas vão ser mantidas atualizadas, porque isso é muito importante. Não, esse é uma das situações, um dos aspectos que o juizado do torcedor veio para definir e regulamentar. Na formatação anterior, o juizado ele atuava dentro do estádio e, posteriormente, ele encaminhava para uma unidade dos juizados criminais. A partir de então, o juizado do torcedor tomou uma feição diferente. Ele é um juizado específico que aqui em Porto Alegre está funcionando adjunto a uma das varas criminais com um juízo exclusivo. O mesmo juiz que atende no juizado, durante o plantão nos estádios, é o mesmo juiz que depois é o titular do juizado adjunto. De maneira que ele tem a possibilidade e as condições totais de manter o controle dessas pessoas com manutenção do cadastro, desenvolver uma política de atuação perante as entidades vinculadas ao futebol, como os clubes de futebol, como federação, né? Então, todos esses cadastros são importantes, são mantidos e agora, então, com a estrutura do juizado do torcedor, fica facilitada essa tarefa. É importantíssimo, né, que nós tenhamos. E esses dados, eles são em nível nacional, que nós temos aqui acesso? Esses dados podem ser acessados também a nível nacional, porque há um intercâmbio a partir da recomendação do controle do CNJ, que também traça as políticas nacionais. Esses dados se estabelecem, pode ser estabelecido a nível nacional e há um intercâmbio de dados entre os estados. Porque nós vamos ter agora a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e certamente integrantes dessas torcidas estarão comparecendo nos estádios aqui de Porto Alegre. Sem dúvida, isso é importante para que esses cadastros possam ser acessados, facilitando assim a identificação daqueles torcedores que efetivamente estão com alguma restrição de frequência a jogos de futebol. E também com outros eventos de grande proporção. Nós aqui no estado temos eventos conhecidos, como na praia, na época de praia tem eventos grandes, tem a nossa Expo Inter também, que todos esses eventos estariam abrangidos, né, e nós estamos monitorando o sentido de implementar durante esses eventos a participação desses juizados. Quer dizer, a coordenadoria do juizado do torcedor e de grandes eventos está sediada aqui em Porto Alegre, mas com uma atuação em todo o nosso estado. Sim, a coordenação, né,
está a cargo da Corregedoria Geral, né? Mas é a Corregedoria que trata e traça as metas, a política desses juizados. E todas aquelas áreas onde houver eventos que estão ligados ao juizado do torcedor e desses grandes eventos, eles estão subordinados a essa política traçada pela coordenadoria. Participa o corregedor, participa o juiz corregedor que trata dessa matéria e todos os juizados vinculados a essa atividade do torcedor. Já tivemos, não ainda com essa feição do juizado do torcedor, mas com a feição anterior dos juizados criminais, com atuação em Caxias, e quem sabe possamos agora alargar, abranger mais outros locais onde também tem esses eventos esportivos e de maior proporção. Bem, a Copa do Mundo nos trouxe também, não é, este belíssimo projeto que foi um sucesso. Não houve aumento da demanda, mas se houvesse, certamente estaremos todos preparados. Sem dúvida, nós estávamos preparados e, de certa forma, é positivo porque não houve a demanda, mas com uma certa frustração porque nós tínhamos o aporte de condições suficientes para enfrentarmos a demanda. Tá Felizmente certo. não veio, mas nós continuamos com a demanda, com essas estruturas montadas, né, e observando para ver a necessidade de mantê-las ou, quem sabe, restringir em parte. Tá certo. Se o senhor quiser fazer mais alguma colocação sobre o projeto Copa? Não, eu acho que o que fica de positivo, como referi no início, é que a organização por todos os segmentos que atuaram nesse evento, né, deu uma demonstração de eficiência, né? As pessoas, de certa forma, se conduziram de uma forma normal e natural, e é isso que nós esperamos, que nos eventos propriamente que são desenvolvidos aqui pelo Estado, essa cultura e essa forma de participação nesse tipo de eventos se mantenham nesse mesmo nível em que aconteceu a Copa do Mundo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Olha, mais uma vez nós agradecemos a presença, foi um prazer recebemos aqui no programa Justiça Gaúcha o Corregedor-Geral da Justiça, o desembargador Tasso Calbi Soares de Labari. O programa de hoje fica por aqui. Sempre lembrando, se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo programa.